Você sabia que um dos personagens da Nintendo, na verdade, foi inspirado em um advogado que ganhou um caso pra ele? Provavelmente você já ouviu falar do jogo Tetris, o famoso monta-monta que a gente tinha naqueles minigame antigos que vinha 999 mil jogos em um. E na verdade era só repetição de vários e vários jogos dentro do mesmo negócio ali, só mudava a dificuldade. De certa forma, isso é uma cópia. É claro que tinha outros joguinhos diferentes, tinha navinha, tinha aquilo, mas o Tetris que nós conhecemos, o monta-monta, saiu pela Nintendo em 1989. Foi a primeira vez que esse jogo foi visto. E esse jogo que era disputado em campeonatos, que logo eu vou falar sobre isso aqui. Uma coisa que nós podemos parar para analisar sobre o jogo Tetris, ele foi o jogo mais vendido da história. Se pararmos para ver em todas as plataformas em que o jogo foi lançado, nós temos Tetris como o jogo mais vendido do mundo. Até o momento foram 143 milhões de cópias vendidas. É claro que eu não estou falando somente do Tetris que saiu para Nintendo. Imagina vender 143 milhões naquela época, cara. Nem internet existia. Como esperado, os jogos que fizeram bastante sucesso da Nintendo acabaram se tornando desenhos. Sim, nós tivemos desenhos dos principais títulos da Nintendo, como Zelda, Mario, Donkey Kong e é claro que não podemos esquecer de Pokémon, meus amigos. Sem dúvidas, Pokémon revolucionou, tipo, vamos fazer algo que veio do videogame e vai dar certo na TV. Pokémon foi isso. A Nintendo não surgiu simplesmente com o Mario, nem Zelda, ou Donkey Kong ou Kirby. Claramente que não. Ela surgiu em 1889 como um jogo de cartas, um tal de Hanafuda. Eu não tenho ideia de como que joga. Eu sei que é um jogo de cartas onde tem flores. Basicamente é isso. E ela era conhecida como Nintendo Copai. Passou aí quase um século para que a Nintendo entrasse no mercado de eletrônicos, no mercado de videogame, e saísse das cartinhas. Em 1972, eles começaram a distribuir o Magnavox Odyssey. Porém, não era uma criação da Nintendo. Eles somente faziam a distribuição de algo que alguém já tinha criado. E assim eles entraram no mercado de games. Foi só em 1978 que eles vieram lançar o seu primeiro videogame de verdade, que eles vieram produzir o Color TV Game 6. Só que um ano antes desse lançamento, eles estavam trabalhando com a questão de tentar trazer os games para as máquinas. A questão é que em 77 foi contratado o gênio por trás de tudo que é a Nintendo, na minha opinião, que foi Shigeru Miyamoto, ou Shigeru Miyamoto, eu não sei como que fala. E ele ficou responsável pelo design dos arcades e do jogo Radar Scope, ou Radar Scope, que saiu em 1980, 3 anos após Shigeru Miyamoto entrar no negócio. Só que ele viu que aquilo estava sendo claramente muito uma cópia de Space Invaders da Atari, que já estava muito certo, funcionava bem. Porém, ele começou a pensar, e se a gente saísse desse negócio de nave e alienígena e focasse em algo mais aqui, na Terra? Foi onde surgiu Donkey Kong, meus amigos. Shigeru Miyamoto trouxe uma revolução para os arcades. Um jogo que foi claramente inspirado em Popeye, tendo o Popeye como Jumpman, o Brutus, Donkey Kong e Olivia Palito como Pauline, que depois se tornaria a Peach, o Jumpman, o Mario e o Donkey Kong teria sua série própria, sem ser um vilão. Lembrando que esse jogo saiu em 1981, 4 anos após Shigeru Miyamoto estar no negócio. Um ano após esse lançamento do Jumpman, nós tivemos um probleminha. Em 1982, a Nintendo começou a ser processada pela Universal Studio, exatamente pelo nome Kong, por causa do filme King Kong. Eles acharam que a Nintendo estava, na verdade, fazendo uma falcatrua, utilizando o nome do Kong. John Kirby acabou sendo chamado como advogado da Nintendo e ganhou uma causa que mudou a história da Nintendo para sempre, porque provavelmente se eles perdessem ali, estariam acabados. A briga era Donkey Kong contra King Kong e o John Kirby foi sensacional. Ele levou um arcade para dentro do tribunal, mostrou na frente do juiz o que era o King Kong, o que era o Donkey Kong. E aí ele começou a ir atrás de várias informações e viu que tinha Kong Lava Jato, Kong Lanches, Kong isso, Kong aquilo, e que o nome Kong não era algo preso ao Universal, era algo de domínio público, era somente um nome. E assim ele acabou ganhando a causa para a Nintendo, o que fez
fez com que a Nintendo o homenageasse criando Kirby. O nosso rosinha mais querido da Nintendo foi inspirado em Joe Kirby. Com essa onda de videogame muito grande, tanto da Nintendo quanto outras empresas que começaram a surgir nesse primeiro momento, como é o caso da Atari, começamos a ter diversos campeonatos. E esses campeonatos eram o sonho de qualquer criança. E adivinha só quem era a empresa por trás da organização desses campeonatos? A Universal. Eles se arrependeram de ter tentado acabar com a Nintendo, digamos assim, e eles cediam os espaços deles para que os campeonatos acontecessem. E nos campeonatos, jogos como Top Gear, Mario e Tetris eram os mais utilizados para ver quem conseguia alcançar mais pontos. Então sim, quando você termina um jogo que pede para você colocar um nome lá, se esse jogo for antigo, porque os jogos novos eu nem sei se tem isso, você está simplesmente colocando o seu nome, sua marca. E obviamente Tetris era o ponto alto da competição, era onde o bicho pegava, onde os grandões se enfrentavam. O gênio contratado pela Nintendo, Shigeru Miyamoto, foi ninguém mais, ninguém menos que o responsável pela criação de Zelda, Donkey Kong e Mario. É um gênio, além de ter lançado também Pikmin e o idealizador do Nintendo Wii, um dos videogames mais vendidos da Nintendo. A Nintendo sempre fez isso, ela inovou em criar, trazer algo novo. Então se você é um nintendista, curte muito a Nintendo, não se preocupe achando que chegou no nível onde não dá para ir além. Dá pra ir além, porque a Nintendo sempre foi além, em todos os motivos. Até mesmo quando ela tentou fazer um jogo de realidade virtual tempos atrás, que a tela ficava tudo vermelha e as pessoas ficavam com dor de cabeça. Isso daí foi uma falha, mas não vamos falar de falhas nesse vídeo. E aí, você como eu é fã da Nintendo, curte games? Se inscreva aqui no canal, que eu espero que dê tudo certo pra gente continuar sempre junto aqui, falando do que a gente gosta. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, não esqueça de dar um like. Tamo junto, até a próxima, abraços, falou, foi!